partir do verso 30. Lucas 18, a partir do verso 18. O título da minha Bíblia diz assim: O Jovem Rico. O Jovem Rico. Esse é o título da minha Bíblia. E é esse texto que a gente vai meditar nessa noite. Eu tenho falado isso aqui, estamos pregando no Evangelho de Lucas há mais de um ano. Nós temos aproximadamente hoje 95 ou 97 pregações só no Evangelho de Lucas. E nessas últimas pregações, a gente está chegando no momento onde Jesus tem dito o seguinte: olha, é impossível para o homem entrar no reino dos céus com os seus próprios méritos. É impossível para o homem ou para uma mulher comprar o reino dos céus. É impossível que um homem ou uma mulher pecador possa merecer o céu. O céu, ele é dado pela graça. O céu, ele é uma bênção, é um presente, é uma dádiva. A graça salvífica vem nas nossas vidas e nos capacita a crer no Senhor Jesus. Esse é o contexto. Jesus está dizendo, olha, de manhã ele falou isso. Vocês têm que ser como crianças. Vocês têm que ser humildes, dependentes, confiantes no Pai. Só assim é possível entrar no reino. E agora nós teremos mais um exemplo de como que soberba, prepotência, dinheiro, bens, justiça própria não pode de maneira alguma comprar o reino dos céus. E é justamente o exemplo que Jesus vai dar agora do jovem rico. Então, de todas as pessoas, isso é muito interessante. Eu li um livro, isso aqui que eu vou falar, eu peguei num livro. O livro dizia assim: de todas as pessoas que se encontraram com Jesus nos evangelhos, de todas, grave isso, esse jovem rico é o único que sai pior do que chegou. A gente costuma dizer, não há ninguém que entre na presença de Jesus que não saia da mesma maneira. As pessoas sempre são abençoadas, todo mundo que encontrava com Jesus tinha a vida transformada, mas nós vamos ler até o final. Parece que esse jovem, não posso colocar um ponto final, que é o único camarada, tirando os fariseus e os saduceus, que Jesus pegava eles direto, puxava a orelha, parece que é o único camarada que vai diante de Jesus e sai pior do que chegou. Vamos ver? Versículo 18 diz assim: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos parar aqui e deixa a Bíblia aberta aí. Então, o texto começa dizendo que certo homem de posição, certo homem, lá nos outros evangelhos, em Mateus, vai dizer que ele era um jovem, e a gente bem sabe que no contexto do Antigo Testamento, esse jovem poderia ser até 40, 45, então se você tem 40, 45, está se achando já idoso, fique tranquilo, para no contexto bíblico você ainda é um jovem. Então, em Mateus diz que ele é jovem, Lucas diz que ele é um homem de posição, contudo, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, dizem que ele era muito rico. Isso é unanimidade. Marcos diz, é mais detalhoso. Marcos diz que quando ele chega diante de Jesus, ele cai aos pés de Jesus, implorando pela graça e perguntando o que poderia fazer para salvar-se ou para ganhar a vida eterna. E tem duas palavras interessantes, que ele diz o seguinte: ele chama Jesus de bom e de mestre. E convenhamos, isso é verdade. Jesus era bom, porque ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele era bom. Jesus já havia demonstrado, desde o primeiro capítulo de Lucas até agora, a sua bondade para enfermos, endemoniados, viúvas, prostitutas, samaritanos, crianças. Jesus havia demonstrado essa bondade, então ele era bom. Contudo, a gente vai ver que esse elogio desse jovem era um elogio superficial, era tipo aquele tapinha nas costas, sabe? Mas que no fundo, o camarada não está nem aí para você, ou só faz aquele tapinha porque quer algo em troca. E aí ele acrescenta, além de bom, ele chama Jesus de mestre. Também é outra verdade, Jesus era mestre, e inclusive alguns dos seus opositores, em certas ocasiões, consideraram isso, que ele era um mestre, que ele era um grande rabi, mas Messias, Salvador, dificilmente eles confessavam. Então esse camarada fez dois elogios verdadeiros, mas, não eram na sua totalidade aquilo que Jesus era, ou talvez melhor, não era em essência o que ele queria fazer. Talvez ele, vamos usar o português claro, ele deu uma bajulada,
elogiaram Jesus porque ele queria uma boa resposta. Ele queria de Jesus uma resposta favorável ao seu drama. Qual é o drama dele? O que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí convém fazer a pergunta: o que esse jovem quer dizer com vida eterna? Provavelmente o que ele ouvia falar de vida eterna era o que os judeus falavam de vida eterna. Até então a gente só tinha o judaísmo, ou as religiões pagãs naquela época. E aí o judaísmo associava muito vida eterna com ressurreição, após o reino do grande Senhor, a semelhança de Davi. Mas, independente de como ele entendia a vida eterna, ele tinha sim um desejo de aplacar essa dúvida e essa incógnita que o atribulava, que gerava nele ansiedade. Porque se ele não gerasse nele ansiedade, nem tribulação, ele não perderia o tempo dele correndo até o mestre. Lembremos que naquela época, para chegar até Jesus, não era algo muito fácil. Ou a galera queria pegar Jesus, ou a galera queria se aproximar dele, ou para ser curado, ou para comer, ou para ouvir uma palavra, ou para estar em comunhão. Então não era fácil. Então esse homem chega até Jesus e a colocação dele é: o que farei? Parece que ele, a princípio, enfrentou uma grande barreira. Enfrentou barreira de multidão, enfrentou uma barreira até mesmo social, porque até naquela época você ir até Jesus ou seguir Jesus era motivo de preconceito e de perseguição. Então ele enfrenta várias barreiras para chegar até Jesus. Então nos leva a crer que ele estava disposto a fazer o que Jesus mandasse para ganhar a vida eterna. E aí, lembra, falei no início, estamos numa sequência de pregação onde Jesus está dizendo que não é possível para o homem ganhar, comprar, conquistar a vida eterna por meios próprios. E é isso que ele está querendo fazer. Que farei eu para herdar a vida eterna? E o que Jesus está querendo deixar a todo momento claro na nossa mente: vocês não fazem nada, eu fiz tudo. Vocês só creem em mim completamente, somente, plenamente. Vocês não podem fazer nada, ainda que tentem, e ainda que queiram, ainda que tentem comprar, ainda que tentem barganhar a salvação, ainda que algumas igrejas entrem por esse mérito, não dá. E o pedido desse jovem é: o que farei? Eu quero fazer alguma coisa. E aí a gente vai entender mais uma vez que Jesus vai responder não da forma que ele queria, mas da forma que Jesus entendia, inclusive contradizendo esse elogio que ele fez para Jesus. Então, perceba comigo, esse homem era um jovem, certo? Estava na flor da idade, era religioso, já a gente vai ver que ele era religioso, tanto que ele vai até Jesus, ele tem um senso de religiosidade. Ele era rico, já a gente vai ver que ele era rico. Ele tinha uma posição, é isso que diz o texto, certo homem de posição, então ele não era qualquer um na sociedade. Além de rico, ele detinha um destaque político, não sei, da época. Então esse homem tinha tudo que o mundo prega de bom, mas na verdade ele não tinha o mais importante. Ele não tinha uma alma tranquila, ele não tinha uma paz que excede todo entendimento, ele não tinha certeza no seu futuro. Jovem, rico, religioso, de posição, mas não tinha tranquilidade com relação ao seu futuro, certo? Vivia atribulado ainda com tudo isso. Então percebemos que muitas das coisas que o mundo prega, dizendo que vai saciar o nosso coração, a gente percebe à vista desse jovem que não sacia. Riqueza, posição, religiosidade, juventude, estar sempre belo, isso não garante paz no coração, não garante tranquilidade na alma. E o que vai garantir, Jesus vai mostrar para ele. Versículo 19, resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Confuso, né? Jesus estaria, porventura, pastor, negando a sua bondade? Ué, Jesus não é bom? O senhor não acabou de dizer que ele é a bondade em pessoa, ele é a bondade personificada, o Filho de Deus que veio ao mundo. Mas, como eu disse no início, Jesus sabia que o coração daquele jovem estava corrompido e que aquele elogio que ele fez a Jesus, nada mais era do que tentar bajular Jesus para ter uma resposta favorável ao seu questionamento. Tanto é, repito, ele diz: bom mestre. E convenhamos, bons mestres deveriam ter outros naquela época. Bons mestres, pessoas boas de literatura, boas de judaísmo, boas de Antigo Testamento, ainda que não reconhecessem Jesus como Senhor, mas mestres bons, com certeza
certeza o judaísmo tinha muitos. Então, o máximo que ele conseguiu fazer foi equiparar Jesus a um mestre, a um rabino como outro qualquer do judaísmo. E o que Jesus está querendo mostrar que não basta isso para ser Deus, não basta isso para a vida eterna. Se não reconhecê-lo como Senhor e Salvador, como Jeová, como Filho de Deus, como Yahvé, como o Verbo encarnado, como Messias, Cristo, não é possível. Não adianta fazer elogio que Jesus não se deixa levar. Talvez se você me elogiar, eu vou ficar super feliz. Caramba, fulano me elogiou. Mas Jesus não se deixa levar por poucos elogios. Ele quer ser reconhecido como ele merece. Senhor, Filho de Deus, Salvador. E não foi isso que esse rapaz fez. Então, cuidado, porque às vezes a gente pode ficar assim, Jesus falou que ele não é bom, né? Alguns de algumas seitas, se eu não me engano, algumas seitas que não creem na divindade de Jesus, dizem que Jesus não é Deus, vão usar versículos como esse para dizer, tá vendo aí, se Jesus fosse Deus, ele não ia falar que ele não é bom, só o Pai que é bom. Mas aí eles esquecem que tem outros versículos, Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Né? Ele esquece que tem outros versículos que Jesus diz, o Pai, faça deles unidos, assim como eu e o Senhor somos um só. Faça com que eles se amem, como eu e o Senhor nos amamos desde a eternidade. Eles esquecem de João 1, que diz que no princípio era o Verbo. Eles esquecem de todas as outras passagens que demonstram que Jesus sempre esteve com Deus e sempre fez parte da Trindade. Então, cuidado, porque esse versículo pode ser usado de forma tendenciosa e errada. E já a gente vai perceber que esse jovem não considerava Jesus bom, porque quando Jesus exige dele o cumprimento de um mandamento, ele, com a mesma velocidade que veio, vai embora. Com a mesma empolgação que veio, vai embora, mostrando que não considerava Jesus bom o suficiente para obedecê-lo em tudo que Jesus mandava. Vamos lá? Versículo 20 diz assim: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Vamos parar aqui. Então Jesus continua. A primeira palavra de Jesus foi: ninguém é bom, porque está me chamando bom. O único bom é Deus, ou seja, o Pai. A não ser que você entenda que eu também sou Deus, não me chame de bom, porque ser humano, mestre, nenhum mestre é bom na sua totalidade. Nenhum ser humano pode ser bom na sua essência. Só tem um bom, o Pai. Ou você me chama de Deus, reconhece que sou Deus, ou não me chame de bom. E aí Jesus segue e vai dizer assim: tu conhece os mandamentos? E aí Jesus vai citar agora, aleatoriamente, mandamentos da segunda tábua. O pessoal que já está aqui há um tempo na igreja sabe o que é isso. Primeira tábua dos escritos lá, os mandamentos, são os mandamentos com relação a Deus. Não terás outro Deus, não adorarás imagens, e por aí vai, certo? Os primeiros mandamentos. Segunda tábua, mandamentos para com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás aquilo que é do próximo. Então, Jesus pega agora só mandamentos da segunda tábua e começa a citá-los de forma aleatória para o jovem. Por que, pastor, que Jesus não cita nenhum da primeira? Porque quando você transgride a segunda, já está subentendido que você transgrediu a primeira. Como isso? A Bíblia em 1 João, capítulo 4, no versículo 20, diz que quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, quando você comete um pecado da segunda tábua, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás aquilo que é do próximo, você automaticamente, antes, já feriu a primeira tábua. Você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas e aí você cometeu atrocidade contra o próximo. Então, por isso que Jesus vai direto na segunda tábua e fala: como é que é a tua relação com o próximo? Como é que é a tua relação? Porque dependendo de como você me mostrar como você lida com o próximo, eu vou te mostrar qual é a tua relação com Deus. E aí, o Rafael foi feliz quando falou aqui no início que, primeiro, não somos coniventes com corrupção e com erros de político nenhum. Todos eles, independente do partido, ou seja lá quem for, ou a história de vida dele, o que ele fez pelo país, se foi comprovado e se a justiça entendeu assim, tem que pagar pelos seus erros. Contudo, se alegrar, e festejar, acho que não deve ser por aí. Devemos entender que eles têm que pagar pelos seus erros, sim. Devemos se alegrar não com a desgraça, mas que o país, se Deus assim permitir, tem mostrado que podemos viver uma nova realidade, onde corruptos pagarão pelo que fizeram e que se arrependam.
se arrependam nesse período que lá terão, tenham arrependimento e transformem a sua atitude para dali para frente, mas o que Jesus faz é isso, chega para esse jovem rico e diz, como é a sua atitude de acordo com a lei para com o próximo? E aí, Jesus começa pela lei. Por que, pastor? Porque em Romanos 3,20 diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei nos faz entender que somos pecadores e que transgredimos ela. Isso já foi usado por Jesus lá no Bom Samaritano. Lembra que o camarada fala assim, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai citar a lei do Antigo Testamento e diz, o que está escrito na lei? E aí começa a usar a parábola do bom samaritano para mostrar que o próximo era aquele que agia com amor, com misericórdia, com graça, para com aquele que estava caído. Então Jesus vai sempre nessa linha. Então a resposta do jovem vai demonstrar, como eu disse, que o coração dele, ou que o bom mestre para ele, era até onde lhe interessava, ou que ganhar a vida eterna para ele tinha um limite, e ele vai mostrar esse limite já já. Versículo 21 diz assim, respondeu ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse jovem estava certo de que ele era perfeito. E aí surge a pergunta, se ele estava certo de que ele era tão bom e perfeito, por que essa incerteza com relação à vida eterna? Por que essa ausência de paz, essa perturbação, querendo saber se ia ou não para o céu? Se ele se achava tão bom, não tinha por que ter essa dúvida. E aí eu volto para aquilo que eu tenho repetido aqui diversas pregações. Mais uma vez, esse jovem mostra que ele não conhecia ele mesmo e que ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Porque se ele se conhecesse, ele ia falar, olha Jesus, eu estou tentando, mas confesso que ainda falta muito para ser perfeito. Mas ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, tudo, não erro em nada. Se ele conhecesse a moral e a santidade de Deus, como que ela é alta, ele jamais diria, até com desdém, isso Jesus, isso é mole para mim, faço desde garotinho, faço com os pés nas costas. Então, mais uma vez, ele vai entender que assim como Paulo, ele deveria dizer, eu sou o maior dos pecadores. E se eu não me render completamente aos pés de Cristo e entender que a salvação é um dom, uma graça, não adianta, porque eu não vou conquistá-la, eu não vou conseguir comprá-la. Esse jovem não entendia isso, e vamos ver, vai ficar mais claro agora. Versículo 22, Jesus vai dizer assim, ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Tem quatro verbos aqui. Primeiro é vende, Jesus diz vende. O segundo é dá. O terceiro é vem. E o quarto é segue-me. Então o processo é vende, dá, vem e segue-me. Então Jesus diz, uma coisa te falta. O que Jesus está dizendo, pastor? O que é isso? Jesus está dizendo, pare de confiar nos seus bens, pare de confiar no seu dinheiro, pare de confiar na sua condição, na sua posição, e largue mão de tudo isso e se lance aos meus pés, se lance em mim, confie somente em mim, e aí sim você terá tesouros no céu. E Jesus vai mais além, diz, olha, se isso tu fizer, abrir mão da tua segurança, abrir mão dos teus bens terrenos e daquilo que te prende e te amarra, você poderá não apenas ter um tesouro no reino, você poderá vir após mim e me seguir. Mas lembra que Jesus falou no capítulo 9 de Lucas? Aquele que quer vir após mim, dia a dia, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se não há negação, se não há cruz e se não há dia a dia insistência nisso, é impossível seguir Jesus. Então Jesus está indo nesse mesmo sentido. A resposta desse jovem foi trágica, porque ele volta completamente desiludido. Já já a gente vai ler qual é a atitude dele. Então Jesus diz, uma coisa está faltando para você, perceba que tu amas o dinheiro. Onde está isso, pastor? A gente vai ler agora, versículo 23, diz assim, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Com a mesma alegria que ele veio, agora o seu semblante cai.
com a mesma disposição que ele veio, agora ele encontra-se completamente desiludido, animado, agora extremamente triste, empolgado. O que farei? O que farei? Aí quando Jesus diz, abra a mão de tudo que tens e confie somente em mim, ele simplesmente dá um passo atrás. Como se dissesse, faço tudo, Jesus, né? Aquela música que a gente canta de vez em quando, que eu já falei aqui, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão de tudo por ti, e às vezes Jesus fala, me dá seu namoro, me dá o seu emprego, me dá o seu relacionamento, não quero essa faculdade, quero outra. E a gente, não, Jesus, é meu. A gente diz que abre mão de tudo, mas quando Jesus fala, me dá, não quero mais, não é isso que é bom para você, a gente rapidamente se apega. É o que Jesus está falando para esse jovem, abra mão de tudo. Vale a pena, meus irmãos, fazer uma seguinte citação aqui. Jesus não pede, ou Jesus não exige isso de toda pessoa que tem condição financeira, certo? Existiram homens ricos na Bíblia, José de Arimateia, o próprio José, né, que pegou o corpo de Jesus e fez ali todo um tratamento no corpo de Jesus até que ele ressuscitasse, deu para Jesus um enterro digno em um lugar juntamente com os ricos, né, foi enterrado de forma digna. Abraão foi rico, Davi foi rico, Moisés foi extremamente rico, dizem que Jó foi extremamente rico também. Então assim, Deus não exige de toda pessoa que tenha dinheiro que ele dê tudo aos pobres e se torne um andarilho. O que Jesus exige é daqueles que se deixam dominar pelo dinheiro ou que amam o dinheiro ao ponto dele ser um senhor, que abram mão dessa idolatria e abram mão dessa dependência. Eu dependo do meu dinheiro, dependo do meu salário, dependo do meu emprego, dependo do meu carro. É isso que Deus quer, que nós possamos abrir mão de um ídolo chamado dinheiro, porque existem muitas pessoas que têm uma condição boa e não estão presas e dominadas pelo seu dinheiro, ajudam sempre que possível, ofertam e colaboram com os necessitados sempre que possível, estão sempre prontos a estender a mão ao necessitado. Então, isso aqui não é uma regra, porque nós vamos ver, inclusive no Evangelho de Lucas, que ele diz que muitas mulheres com posição e com condição financeira acompanhavam Jesus, sustentando o ministério de Jesus. A gente vai ver Paulo também sendo sustentado algumas vezes por pessoas com condições financeiras. Então, entenda, ter condição financeira não é pecado. O pecado é permitir que o seu coração seja dominado pelo dinheiro ao ponto dele se tornar um ídolo. E é o que esse jovem demonstra aqui. Porque quando Jesus toca na ferida, quando Jesus vai no calcanhar de Aquiles, ele diz, Jesus, eu cumpro tudo. Aí Jesus fala, então vamos ver se você cumpre tudo mesmo. Abre mão do teu ídolo. Abre mão daquilo que te domina. Abre mão daquilo que tu mais ama. Lembra de Abraão? Leva Isaac. E Abraão treme. Como se Deus falasse, para de bobagem, Abraão. Daqui pouco tempo entregarei o meu filho. Daqui pouco tempo eu darei aquilo que mais vale para mim. Daqui pouco tempo eu entregarei aquilo que mais amo por vocês. E você está aí se segurando com Isaac. Quando chega lá, Deus provê a oferta e Isaac volta ileso para casa. Contudo, é isso que Deus está falando. Pare com essa bobagem. Tire, abra mão dos seus ídolos, abra mão da sua confiança nas coisas terrenas e confie somente em mim. E aí tu terás um tesouro nos céus, poderá vir e seguir. Então, eu acho legal fazer esse paralelo, esse parênteses, né? Se por um lado temos igrejas hoje que exaltam o dinheiro e aonde pastores têm enriquecido de forma ilícita, abusando das suas igrejas, nós também não podemos aqui endemoniar, ou sei lá, se essa seria a palavra correta, endemonizar, obrigado, ainda bem que eu tenho uma esposa, endemonizar toda pessoa que tem condição financeira. Então, chegou um rico aqui na igreja, está endemoniado. Isso aí não é de Deus, não é isso, queridos. Deus também dá sim prosperidade para os seus, Deus sim também enriquece, se Ele quiser, os seus, mas para trabalhar, meus irmãos, mas para trabalhar, estudar e colocar a cara aí no mundão. Pastor, o mundo está difícil, poucas oportunidades, isso é verdade, mas se Deus quiser, Ele há de abrir as portas para os irmãos. É tudo por conta dele, mas também não vamos entrar por essa linha de achar que todo mundo que tem dinheiro é porque é endemoniado, é porque adora o dinheiro. Não, podemos sim encontrar pessoas que têm uma condição, mas ainda assim entendem que não amam o dinheiro acima de todas as coisas. Algumas pessoas dizem,
Porque se você ler lá em Mateus, eu não sei se está em Mateus ou se está em Marcos, diz que quando Jesus o vê indo embora, Jesus o ama. O texto diz isso. Jesus vendo-o partindo, o amou. E aí alguns vão dizer que depois esse jovem veio arrepender-se porque Jesus o amou. Contudo, a gente também não pode entrar nessa especulação, porque a Bíblia não diz, certo? É verdade que Deus ama todas as suas criaturas, mas Deus tem um amor também especial por aqueles que são filhos. Já falamos por isso aqui. Deus sempre teve um amor especial por Israel, e Deus tem um amor especial pela igreja, os filhos de Deus no dia de hoje. Então, o fato de Deus ter amado esse jovem, o fato de Jesus ter amado esse jovem, não significa que depois ele voltou arrependido. Mas se isso aconteceu também, não nos interessa. Bênção, chegaremos no céu e encontraremos com um jovem rico lá arrependido. Mas não nos compete dizer se ele se arrependeu. Mas depois, se você ler em Mateus ou em Marcos, diz que quando Jesus vê ele indo embora, Jesus o ama. E é muito legal, e aí a gente pode fazer uma outra aplicação. Jesus, ainda o amando, não passa a mão na cabeça dele. Jesus ainda o amando, vendo ele embora, não fala assim, não, volta aqui, vou dar um jeitinho. Não dá tudo não, dá só metade. Não precisa abrir mão do seu ídolo todo não, abre só da metade. Jesus permanece firme na sua verdade. Enquanto você adorar, enquanto você confiar em algo no seu coração mais do que em mim, você não é digno de ser meu discípulo. Porque Jesus poderia ter feito isso. Talvez nas igrejas de hoje, né, o pastor faria isso, não, vamos dar um meio termo, né? Vamos ficar no meio do caminho. Jesus ainda o amando, o vendo embora e o deixa embora. Porque com Jesus o padrão é único. Ou obedece ou não obedece. E Jesus percebeu que aquele jovem era idólatra ao seu dinheiro. Vamos seguir? Versículo 24 agora vai vir a lição. Então, em vez de ficar especulando se esse jovem foi salvo ou não, qual é a lição que a gente tem que tirar disso? 24. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, se você ler lá em Mateus, é nessa hora que Jesus, vendo-o indo embora, o amou. Mas ainda assim, Jesus se volta para os discípulos e diz, quão dificilmente os que têm riquezas, e aí a gente tem que interpretar da maneira que eu estou dizendo, aqueles que amam a riqueza e têm a riqueza como um Deus e como um Senhor, não entrarão no reino dos céus. Então, mais uma vez, Jesus não está dizendo aqui que todo rico vai para o inferno, porque como eu disse de manhã, a salvação não independe de idade, a salvação não depende da sua posição social, de quanto você tem na sua conta, se você tem nível superior ou não, certo? De qual time você torce, de quanto tempo você tem na igreja. A salvação depende somente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e de crermos nesse sacrifício com fé plenamente. Então, o fato de ser rico ou pobre não coloca ou não tira ninguém no reino dos céus. O que coloca ou tira alguém do reino dos céus é crer em Jesus plenamente, ou ter ídolos no coração, independente de qual seja. Já falei um pouco sobre isso aqui, não quero nem perder muito tempo com isso, mas não é só rico, não é só quem é muito rico que é soberbo, arrogante e prepotente. É muito fácil você ver pessoas que têm uma condição até simples e que às vezes melhoram um pouquinho só de vida para que ela se torne soberba, arrogante, prepotente e até trate mal aqueles que ontem eram seus iguais. É só você ver alguém que era peão na empresa, igual todo mundo, ganhar um cargo de confiança. E aí você vê, não ficou riquíssimo, não ficou milionário, né? Só melhorou um pouquinho de vida, é um pouquinho melhor que os de baixo, mas é o suficiente para que ele se mostre arrogante, soberbo, prepotente, mostre que o seu cargo, a sua posição é um ídolo. Então, às vezes a gente acha, não, só rico que é soberbo, só rico que é prepotente. Não é, querido. Um pouquinho assim, às vezes, que a gente melhora, e aí eu digo a gente, no geral, porque todo ser humano tem que tomar cuidado com isso, a gente já começa a se achar alguma coisa. Melhorou um pouquinho, a gente já começa a se comparar. Lembra? Tem um tempão que eu não falo isso aqui na igreja. Quando você começar a querer se comparar com os irmãos, pare com isso, comece a se comparar com Jesus. E aí você vai perceber que ainda falta muito para a gente melhorar. Quando você começa a falar, sou melhor do que o fulano.
pare e fale, vou me comparar com Jesus. Aí você vai ver realmente o lugar que a gente está e vai perceber que a gente tem que parar com essa bobagem de dizer que é melhor do que fulano, olhar para Cristo e falar, falta muito ainda, deixa eu continuar caminhando. Deixa eu parar de olhar para o meu irmão que está do meu lado e olhar para Cristo, que ainda tenho que caminhar muitas e muitas milhas. É isso que a gente tem que fazer. Vamos voltar? 25. Então, Jesus falou isso. Quão dificilmente. E ele segue no 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus está ainda aprofundando o seu pensamento. E agora ele usa um texto aqui que muitos pastores, teólogos tentam, sei lá, criar várias teorias. Mas o que Jesus está fazendo é falar de algo absurdo mesmo, algo impossível. Já já você vai ver, algo louco. Ele está falando de camelo, a palavra no original é camelo. Ele está falando de um camelo passando no fundo de uma agulha. Algumas pessoas vão falar que essa agulha era uma porta pequenininha em Jerusalém, que essa agulha era um negócio de navio. Não é. Jesus está usando o absurdo, Jesus está usando uma hipérbole, Jesus está exagerando para chamar a atenção, para escandalizar os discípulos. E você vai ver que o que ele faz vai surtir efeito. O que Jesus está querendo mostrar é, eu estou dizendo que é impossível para o homem ganhar o reino dos céus com seus próprios méritos, assim como é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. É isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo mostrar para vocês da incapacidade humana de salvar a si mesmo. Assim como um camelo é incapaz de passar no fundo de uma agulha. Ele está dizendo, eu estou indo mesmo ao absurdo. Então você percebe, de novo, quão poderoso é a influência que o dinheiro pode fazer no coração de um homem. Eu tenho dito, ter dinheiro não é pecado. Mas você lembra o que o Paulo a Timóteo vai dizer na carta de Timóteo? Porque a raiz de todos os males, não, porque o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, ele ainda diz isso, muitos querendo se tornar ricos, vão e caem nesse caminho. Ele ainda diz isso, muitos querendo ir por esse caminho. Então, o problema é porque o amor ao dinheiro, se o amor não reside somente em Deus, ali existe o problema. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é o que está acontecendo aqui. Eu já disse isso há pouco tempo atrás. O dinheiro é um bom servo. Se você sabe dominá-lo e fazer bom uso dele, ele é um servo. Mas o dinheiro é um péssimo patrão. Se você deixa ele te dominar, ele vai brincar com você. E você vai virar escravo dele. Você vai viver em favor e independência de ter dinheiro. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Por isso que sempre que o irmão fala para mim, pastor, vou viajar. Eu falo, meu irmão, vai, aproveite a vida com a sua família. Porque se a gente viver essa vida apenas para ganhar dinheiro e pagar a conta, ganhar dinheiro e pagar a conta, irmão, isso não é vida. Viaje, se alegre, divirta-se. Faça uso do dinheiro para coisas boas, faça uso, use ele. Mas se você deixar ele dominar você, pode ter certeza que você vai ser escravo, vai trabalhar igual um escravo para pagar a conta, tendo uma vida sempre murmurando, sempre miserável, porque permitiu que o dinheiro domine você. Então administre bem o dinheiro, domine bem o dinheiro, para que ele não mande em você, e que você possa usá-lo dele em benefício próprio. É para isso que Deus nos deu o dinheiro. 26, vamos seguir. E os que ouviram, eu disse que Jesus estava exagerando, de propósito, e os que ouviram disseram. Então os 12 agora vão dizer, unanimemente, eles vão falar entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Então o objetivo de Jesus foi alcançado. Jesus queria dizer, ninguém pode comprar o reino dos céus, ninguém pode alcançar o céu com a justiça própria, com dinheiro ou com religiosidade. É impossível para o homem alcançar o reino dos céus. E eles chegaram a essa conclusão. Os discípulos dizem, olha Jesus, se nem um rico consegue, se nem um religioso consegue, quem pode? Essa é a pergunta deles. É aí que Jesus queria chegar. Dizer, olha, ninguém pode. Ninguém. Foi por isso que eu vim, porque se vocês pudessem se salvar, se vocês pudessem obter salvação, Deus falava, se vira aí, cada um por si, mas eu vim porque vocês não podiam, então eu vim e morri na cruz para salvá-los, ponto, chegaram onde eu queria. Então Jesus exagera por isso, e aí Jesus vai responder, versículo 27, diz assim, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Maravilhoso isso.
Jesus não corrige os discípulos, né? Jesus poderia corrigir, dizer, não é bem por aí, vai ter uma galera que vai ser salva. Jesus não corrige. Jesus concorda com o que eles disseram e diz, é verdade, o pensamento de vocês está certo, é impossível, é aí que eu queria chegar. Mas aí Jesus coloca uma vírgula e diz, mas há uma solução. Mas glórias a Deus porque há uma resposta. Graças a Deus porque há um caminho, há uma escapatória. Se depender de vocês, é impossível. Mas existe um porquê. Por que, Jesus? Porque o Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entendendo que do começo ao fim, o homem não pode salvar-se, e do começo ao fim a salvação vem de Deus, o novo nascimento vem de Deus, a fé vem de Deus, a perseverança vem de Deus, o Espírito Santo vem de Deus, a força para caminhar vem de Deus, ou a força que nos sustenta e nos coloca de pé vem de Deus, o fôlego de vida vem de Deus, ou seja, tudo vem de Deus. Aí Jesus diz, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, perceba, qualquer pregação, qualquer teologia ou qualquer igreja que tente diminuir o poder e a soberania de Deus na salvação, está incorrendo numa heresia. Qualquer igreja que diga, olha, faça o seu sacrifício, coloque aqui o seu dinheiro, faça campanha, faça isso, faça aquilo, para você conseguir isso ou aquilo, eles estão tirando da mão de Deus a soberania da salvação e estão colocando nos homens. Você faz isso que você vai conseguir. E Jesus está dizendo, é impossível, não conseguirão. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. O próprio Martinho Lutero, monge, católico, agostiniano, seguidor de Agostinho, ele diz, eu fazia tudo certo, eu me castigava, eu pagava penitências, eu vivia num mosteiro isolado, 24 horas, tentando sentir paz e que era salvo, e não conseguia. E aí um dia, Lutero, a gente sabe a história, lendo Romanos 1, versículo 16, 17, diz, e o justo viverá pela fé. Ele entende, é impossível, é pela fé, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou me autoflagelando, eu estou cumprindo vários rituais da Igreja Católica, mas eu não entendi, é por isso que eu não tenho paz, porque o justo viverá pela fé. E a partir dali, Martinho Lutero se torna o grande reformador que a gente conhece, entendeu que não bastava religiosidade, dinheiro ou obras humanas, o que bastava era crer em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Então, queridos, toda glória, toda honra, todo louvor sejam dadas a Deus, pela mediação de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus, aquilo que é impossível para os homens, Ele disse, eu farei. Pensa aí, por muito tempo acho que pensaram isso na minha vida, pensa aí naquela pessoa que você diz assim, fulano da minha família não tem jeito não, é esse que Deus diz assim, o impossível para você é possível para mim, meu filho. Fulano da minha família não tem jeito, meu vizinho, meu primo não tem jeito. Deus diz, é verdade, ele não tem jeito para você, ele não tem jeito para a religião, mas para mim, para o poder do Espírito Santo, tem jeito, porque isso é possível para mim. É isso que Jesus está dizendo. Nós poderíamos colocar todos nós nessa panela e dizer, não tem jeito, não tinha jeito para a gente. Ah, mas o pastor que pregou naquele dia, ele foi só instrumento, não tinha jeito para você também, mas de forma sobrenatural o Espírito Santo estava te chamando, te convertendo, quebrando o teu coração, abrindo os teus olhos, tirando as amarras, tirando as algemas e dizendo, vem filho meu, há possibilidade porque eu fiz na cruz. Era isso que ele estava dizendo. Então às vezes a gente olha para fulano e fulano não tem jeito, não tinha jeito para você também, e tu está aqui hoje, eu estou aqui hoje, prova viva de que há possibilidade de salvação para todo aquele que nele crê. Então, vamos seguir? Agora a gente vai ver o famoso Pedro. Os 12 comentaram, olha Jesus, se é assim, o negócio está feio. Aí Pedro, como sempre, representando os apóstolos, vai dizer no versículo 28. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E aí, se você ler nos outros evangelhos, Pedro conclui e diz assim, o que teremos nós?
O que ganharemos nós, Jesus? É como se ele estivesse dizendo assim, tu mandou esse jovem aí abrir mão de tudo, ele não quis, mas, Jesus, eu abri, hein? Tô aí. Nós, ele inclui, né? Os 12. Aí, a resposta óbvia era, vocês terão a promessa, terão um reino, vocês estão vindo após mim, vocês estão me seguindo, ou seja, já se cumpriu na vida de vocês o que eu falei lá, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue, vocês já estão nessa fase, vocês já estão me seguindo, Pedro, você já está vivendo o que eu falei lá atrás, mas Pedro, como sempre, acho que tinha uma duvidazinha, queria ouvir Jesus falar, Jesus, fala isso, se o senhor falar, todo mundo vai escutar, tem testemunha, e aí Pedro faz essa perguntinha, olha Jesus, eu cumpri direitinho. Lembro muito daquela passagem, né? Que Pedro, acho que eu já citei isso aqui, uma vez escutei um pastor pregando aquela passagem do lança as redes, né? Lança a sua rede, e ele ficava mandando a gente fazer assim com a mão. E aí, você sabe, né? Eu não fiz, e aí fiquei com aquela minha cara de mal-humorado que eu tenho, e ele dizendo, tem gente aí que não tem fé não. E eu com aquela cara de tradicional assim, falei, E aí ele dizia, lança as redes, e aí a rede volta lotada, né? Pedro pega uma rede próspera, e aí ele estava fazendo esse lance com prosperidade, com bênção, com riqueza, e só que aí o texto segue, né? Só que o texto só seguiu com o pastor Jonas. O pastor Jonas veio na semana seguinte e pregou dizendo, queridos, você viu o que Pedro faz? Quando Pedro vê aquele milagre, o texto diz, e Pedro deixando tudo, Pedro deixou aquela pesca que poderia gerar muito dinheiro, Pedro era um pescador, poderia gerar muito dinheiro, Pedro larga tudo e segue Jesus, ou seja, Pedro não estava nem aí, Pedro não tinha ídolos, Pedro não tinha nada que o prendesse, Pedro não tinha nada que o dominasse, Pedro larga, ele diz, Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, e aí diante daquela pesca maravilhosa, Pedro fala, opa, é agora, vamos lucrar, passei a noite toda aqui sofrendo, vou largar tudo, Pedro larga tudo, e aí você percebe que aquele pregador, enfim, está usando o texto conforme ele queria. Então Pedro entendia isso muito bem, e ele está só lembrando Jesus, como se precisasse, né? Jesus e eu, estou aí, estou na tua lista, e aí a resposta de Jesus, para a gente terminar, diz assim, mas respondeu-lhes Jesus. Então Pedro pergunta, mas Jesus responde para todos, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que ter deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no porvir, a vida eterna. Então Jesus termina dizendo, olha, todos os verdadeiros cristãos, todos os meus verdadeiros discípulos, têm a promessa garantida de que aqueles que fizeram o sacrifício pelo reino, porque o texto diz, todos aqueles que deixaram tudo por causa do reino, eles receberão no presente muitas vezes mais, ou seja, no presente já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos e promessas que são destinadas aos filhos de Deus, isso a gente já está recebendo, isso a gente já vive, e mais, a gente ainda vive uma bênção que muitas igrejas, a gente tem tentado corrigir isso aqui, mas muitas igrejas não valorizam, muitos, é verdade, perdem grandes amizades, muitos perdem, como é que eu vou dizer, um relacionamento familiar quando se convertem, porque a situação às vezes fica difícil. Eu sei que talvez hoje não acontece com tanta frequência, mas naquela época as pessoas eram expulsas de casa. E aí você pensa, Jesus está dizendo, fique tranquilo, porque quando você for inserido no meu corpo, quando você fizer parte da minha igreja, da minha família, você terá muitos e muitos irmãos, muitos mais dos que você tinha. Então é por isso que é importante que a gente resgate a ideia de que a igreja é uma grande família, porque aqui, aqueles que são órfãos podem ter pais, aqui, aqueles que não têm irmãos podem ter irmãos, aqui, aqueles que não tiveram uma boa mãe podem contar com as senhoras da igreja, aqui, aqueles que não têm ninguém para se aconselhar em casa, têm irmãos em Cristo Jesus para contar, aqui, aqueles que não se sentem muito inseridos na sua família, ou que foram talvez renegados pela família, entenderão que são amados por uma nova família, chamada Igreja em Cristo Jesus. A gente tem que resgatar isso. Se a gente vem só para cá, assiste o culto no domingo e mete o pé, isso aqui não é família. Isso aqui é um clube social, é um ajuntamento, é apenas uma religiosidade. Então, por isso que é importante que sempre que possível, a gente sabe, hoje mesmo estava falando do exemplo
do Anderson, né? Ninguém conhece como Anderson aqui, né? É Gugu. O Gugu acorda 3h30 da manhã para trabalhar. Entendo que acaba o culto, ele é o primeiro ali a me dar amém. Eu estou empentrando a bênção, o Gugu já está na porta para ir embora. Ele acorda 3h30 da manhã. Mas tirando esses detalhes, a gente tem que resgatar que isso é família. Aqui, aquele que entra sozinho tem que entender que aquele pode ser amado. Aqui, aquele que chora tem que entender que a gente pode chorar com ele. Aquele que se alegra, a gente se alegra com ele. Aquele que passa necessidade, a gente o ajuda. Porque a gente é família. Porque Jesus diz, não há ninguém que tenha largado tudo, que não receba muito mais. Então eu não sei o que você perdeu na sua caminhada, o que você deixou para seus amigos de bar, seus amigos de noitada, seus amigos de bagunça. A verdade é que aqui, e se a gente não tem feito isso, a gente tem que rever os nossos conceitos. Você tem que achar muitos mais amigos, muitos mais irmãos, ou melhor, amigos mais achegados do que irmãos. Essa verdade tem que ser recuperada. Então, isso acontece no presente. Bênçãos, família, promessas, paz, alegria, a presença do Espírito Santo no coração. Isso a gente já vive, mas Jesus diz, mas aguarde um pouquinho mais, porque quando chegar o porvir, vocês entrarão pelas portas do meu reino, entrarão pelas portas da Nova Jerusalém e viverão eternamente comigo. Então aquilo que o jovem queria comprar, conquistar, aquilo que o jovem queria fazer, o que farei para ganhar a vida eterna? Jesus diz, creiam em mim, abram mão de todos os ídolos, deixem para trás todos os pecados e vocês terão muito mais nessa presente era e uma vida eterna no corpo. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Vamos terminar? 4 aplicações para a gente terminar. Primeiro, percebemos aqui quanto uma pessoa pode permanecer dura no seu erro. Esse jovem cometeu um erro, Jesus o exortou e ele ainda assim persistiu no seu erro. Que depois ele se arrependeu, nós não sabemos. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente vem para a igreja, é confrontado com uma palavra, é chamado a atenção por Deus, mas a gente permanece duro na nossa ignorância. Não quero abrir mão disso. A gente tem isso. A segunda aplicação, o dano causado por um pecado pode ser terrível. O dano para esse jovem, a não ser que ele tenha se arrependido, foi perder a vida eterna. Terceira aplicação, percebemos aqui, independente do poder do pecado, o poder da ignorância, percebemos que a graça de Deus, ela é infalível, porque Ele diz, aquilo que é impossível para os homens, para mim, já é possível, já foi cumprido, já está consumado na cruz do Calvário, já está realizado, certo? E para terminar, quarta e última aplicação, temos nesse texto uma promessa que todo crente deveria agarrar e dizer é minha. No presente eu receberei muito mais do que perdi e no porvir eu tenho uma vida eterna que me espera. Ninguém perde quando vem servir a Jesus. Podemos até perder, como eu disse, falsas amizades, falsos prazeres, podemos até perder algumas coisas que não condizem com a vontade de Deus, mas não existe ninguém, palavra de Jesus, ninguém há que tenha deixado tudo por causa de mim, não receba no presente, muitas vezes mais. Sinceramente, não me interessa saber o quanto você perdeu, ou se porventura você ainda tem perdido alguma coisa por causa do reino de Deus. Mas essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Creia, é promessa, é infalível. E todos aqueles que são filhos receberão no porvir infinitamente mais. E quando daqui partir, entraremos no reino eterno, preparado para os filhos de Deus. Amém? Fiquem de pé, queridos, vamos terminar?